Vamos lá, pessoal, estamos na fase, né, de aulas de ciclo circadiano e nessa aula agora a gente vai começar a debater sobre os distúrbios do sono. A gente acabou de ver as fases do sono e agora a gente precisa entender o que, né, pode acontecer, o que pode acontecer na verdade com aquela pessoa que está passando por uma má qualidade de sono. Qual distúrbio, né, qual fator faz com que a pessoa desenvolva esse distúrbio e o que acontece nesse distúrbio. Até porque pode cair questões abertas falando para você citar 3 distúrbios do sono. Isso acontece, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para aprender de verdade. Vamos lá. A gente tem que entender que o básico tem que ser dito. E a gente volta a repetir aquela tremenda frase. Uma má qualidade de sono pode trazer distúrbios do sono. E, basicamente, algo que se torne sequente, né? Algo que aconteça diariamente, né? Se a pessoa tem distúrbios de sono, uma má qualidade de sono todo santo dia, com uma certa frequência, esse distúrbio vai ter uma certa facilidade de acontecer. E a gente fala o seguinte, quais são um dos fatores principais, Remissinho, que pode trazer distúrbios do sono? Um dos primeiros fatores principais são os fatores psicológicos. A gente sabe que ansiedade, estresse, né, depressão, são diversos fatores que vão alterar o sono do paciente e vão fazer com que ele não consiga dormir, não consiga induzir secreção de melatonina e faça com que ele tenha pressões durante o trabalho, problemas pessoais, né, pode ter insônia, etc. Os distúrbios a gente fala já, mas a gente está falando de fatores que possam trazer esses distúrbios, né? Então, um dos primeiros, mais famosos assim, seriam os fatores psicológicos. Outro seria o próprio estilo de vida. Por que eu estou falando isso, meu senhor? Porque existem diversos trabalhos específicos que acabam expondo, né, a pessoa a certos horários que ele não estava acostumado a trabalhar naquele horário, né? A gente pode citar caminhoneiros, o próprio médico. Então, o corpo ele passa por certas mudanças e até se adaptar, né, a gente, meio que o corpo tem que ir se acostumando aos poucos e nem todo corpo consegue. A gente fala de diversos organismos, né? A gente sabe que cada corpo responde de uma forma, porém é super pertinente, né, levantar essa pauta de profissões, certo? Então, um dos outros fatores é sim o estilo de vida, certo? Outra coisa, no próprio estilo de vida que a gente pode falar é a questão do consumo da cafeína. A gente sabe que a cafeína está relativamente relacionada, né, ou até outras drogas que fazem com que você perca seu sono, que você secrete mais cortisol. Então, a gente pode falar da cafeína, a própria nicotina, certo? O lugar que eu estou dormindo, tudo isso muda, né, de acordo com meus hábitos, né, e o meu estilo de vida. Então, esse seria um dos segundo fator, assim, que com certeza eu trago para que, né, a gente consiga entender quais são os fatores que mexem e provocam distúrbios do sono. Outro fator que eu posso trazer é a saúde física, né? A falta de praticar atividade física, a falta de ter ou então já ter algum problema de saúde, a pessoa já tem uma apneia do sono, a pessoa já tem uma insônia crônica, ou que vem de família, a pessoa está tendo uma dor, né? Teve algum trauma, está com um tipo de dor crônica que já está há um bom tempo fazendo com que a pessoa não consiga dormir direito. Então tudo isso influencia, né? Algum distúrbio hormonal, a pessoa já tem uma diabetes mellitus tipo 1, que é a genética, a pessoa tem tá com a diabetes insípidos, a pessoa tá, né, com um problema de diurese, então assim, isso vai mexer, né, artrose, artrite, isso vai mexer, qualquer patologia vai mexer também e vai poder provocar distúrbios do sono, seja insônia, etc. Vocês vão ver, tem muitos idosos que chegam falando, olha, eu estou tomando tal medicação, eu estou acordando de noite, do nada, das 2 horas da madrugada, eu me acordo para ir no banheiro porque eu tenho vontade de fazer xixi. Então isso acontece, remédios diuréticos, né, hipertensivos. Outro fator seria, né, a genética. A genética a gente sabe também que existe nesses fatores. Então, a predisposição genética para você ter má qualidade de sono também vai estar envolvida. E essa predisposição pode fazer com que você desenvolva distúrbios do sono. Outra coisa seria os próprios distúrbios neurológicos. Outro fator, né? E que distúrbios neurológicos são esses, meus filhos? Você pode ter um próprio distúrbio de marcha, você pode ter uma doença, né, um Alzheimer, um Parkinson, né, pode tomar certas medicações para essas doenças, né, você pode estar tendo algum portador de deficiência neurológica. Então, todos esses fatores também influenciam, certo?
como também os próprios fatores ambientais, certo? A gente fala do local onde você mora também vai influenciar no desenvolvimento. Você mora do lado de uma usina, né? Barulho todo dia, do lado de uma fábrica, sabe? Então tudo isso influencia. E aí a gente começa a falar dos diversos distúrbios do sono que a gente pode levantar aqui, são diversos, certo? Um dos mais famosos, né, é a insônia, a própria insônia, né, que é a dificuldade em iniciar ou manter o sono, é um dos fatores que mais faz com que o pessoal tenha hoje em dia, né, causado por ansiedade, por estresse, depressão, o pessoal não consegue dormir, tem dificuldade de manter no sono, dorme, acorda, certo? Existe também a própria apneia do sono, né, que seria as pausas temporárias na respiração durante o sono. Então a pessoa fica com aquela, né, apneia obstrutiva do sono, né, que é a AOS, certo? E aí o que acontece? As vias aéreas ficam todas obstruídas, né? A passagem de ar fica toda dificultada. Então a pessoa fica tendo essas... acordando o tempo todo, né, durante o sono. Outra famosa é a síndrome das pernas inquietas. Não é aquele balançar de ansiedade que você... Eita, vai ter prova hoje, minhas pernas ficam balançando. Não. É quando você vai dormir e aí suas pernas começam, né, a ficar se mexendo, né, uma sensação de desconforto nas pernas. Eu cheguei a desenvolver síndrome das pernas inquietas na pandemia, certo? Eu fiquei muito nervoso com tudo que aconteceu na pandemia e quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir porque eu ficava sentindo uma energia demais nas minhas pernas. E eu só conseguia dormir quando eu colocava as duas pernas na parede para cima, assim, e a circulação descia, né? Eu ficava dormente e eu conseguia dormir. Então, assim, é algo muito surreal mesmo e ruim. Graças a Deus, eu voltei a fazer atividade física durante a própria pandemia. Eu ia para o primeiro andar de casa e começava a fazer polichinelo, suar, e aí comecei a fazer atividade física. E graças a Deus eu não tive mais até hoje. Mas é um dos tipos de distúrbios do sono durante a pandemia. E eu acabei desenvolvendo. A própria narcolepsia, né? Que provoca um sono excessivo e repentino durante o dia, a pessoa acaba dormindo do nada, sabe? A hipersônia, né? Certo? Que é aquela sonolência excessiva, e a gente já pode pensar, aí, essa pessoa tá com muita melatonina aí no corpo, né? A mesma coisa, a parassonia, né? Que aí entra o sonambulismo, né? São atividades diferentes durante o sono que você faz, né? Falar, pesadelos, essas coisas. A parassonia seria isso. E é isso, minha gente. Tem diversos distúrbios do sono, certo? Um mais famoso do que o outro, um mais conhecido do que o outro. Porém, que acontece porque você não está tendo uma qualidade de sono adequada. Ou porque tem já uma predisposição, como todos esses fatores que a gente falou, certo? Então, assim, é muito importante na anamnese do paciente a gente perguntar como é que você está, né, você dormiu bem, você teve algum pesadelo, você está tendo alguma coisa quando você dorme, porque tudo isso vai estar sendo refletido nos seus exames laboratoriais. Às vezes a gente não entende por que está tendo uma alta secreção de tal hormônio, mas quando vai ver é por causa do ciclo circadiano que não está funcionando direito. Certo, pessoal? Então, distúrbios do sono, os mais famosos e os que a gente precisa saber, que a gente mais encontra, são esses aqui. Certo? Bons estudos!